E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje, vamos falar sobre a agricultura e a pecuária do Brasil, falando um pouquinho sobre os modelos agrícolas que encontramos aqui no Brasil e também falando um pouquinho da situação atual da pecuária também no nosso país. Começando então, falando um pouquinho sobre a agricultura. Bom, quando a gente analisa a agricultura, a gente pode classificar os modelos agrícolas de acordo com algumas características. A primeira delas é dividir a agricultura em agricultura tradicional e agricultura moderna. Essa divisão se baseia na análise do tipo de tecnologia que a gente vai utilizar. Olhem só essa imagem de uma agricultura tradicional. Percebam que é algo mais rústico, eu não tenho tanta tecnologia aplicada. Geralmente é aquela agricultura realizada por uma família. Já uma agricultura moderna, eu vou utilizar de máquinas como essa colheitadeira que a gente visualiza no slide. A gente utiliza de aviões jogando agrotóxicos. A gente utiliza de outros meios para poder desenvolver essa agricultura. No caso ali, uma agricultura hidropônica, utilizando somente água, sem terra, para produzir todas essas plantas. E além disso, algumas agriculturas utilizam até mesmo satélites, fotos de satélites, igual o Google Maps, sabe? Vendo a sua cidade, a gente consegue utilizar esses satélites para podermos analisarmos a situação de uma lavoura, avaliando áreas onde eu tenho lavoura que estão prontas para serem colhidas, áreas onde tenho um potencial para plantação e assim por diante. Uma outra maneira de a gente analisar a produção agrícola é classificando em agricultura patronal e agricultura familiar. Nesse caso, a gente vai avaliar o tamanho dessa produção, para onde que vai essa produção, ou seja, para quem é vendida essa produção, e também o tipo de trabalhador utilizado. Bom, quando a gente fala sobre patronal, o que você lembra? Não é nada de Harry Potter, não é Expectrum Patronus, nem nada. Patronal está relacionado a patrão, ou seja, é aquela agricultura onde a gente vai ter uma relação entre empregador e empregado, ou seja, existe o vínculo empregatício entre duas pessoas ou mais. Já na agricultura familiar, é a agricultura desenvolvida pela própria família. Bom, a gente analisou então quanto ao tipo de trabalhador, mas e quanto ao seu destino? A agricultura patronal, já adiantando também o tamanho da produção, são desenvolvidos grandes lavouras em grandes latifúndios, ou seja, uma produção enorme. E geralmente é uma monocultura, ou seja, eu tenho plantio de somente um tipo de vegetal, um tipo de fruta, ou assim por diante. E o destino dela? Geralmente, toda essa produção é destinada ao mercado externo, a outros países, ou até mesmo o abastecimento de grandes redes de supermercado, espalhadas pelo nosso país. Já na agricultura familiar, é uma produção menor. A família mesmo que acaba sustentando essa produção e consegue implantar de tudo. Tem uma policultura com plantio de vegetais, frutas, flores e um monte de coisa. Geralmente é destinada ao próprio consumo ou até mesmo eles podem vender em lojas locais próximas ali da onde a família apresenta essa agricultura. Olhem só essa foto. Pessoal segurando todas aquelas variantes de vegetais e frutas, mostrando aí a diversidade, da produção agrícola. Neste caso, nós também temos, por exemplo, a plantação de alface. Ah, Gui, mas olha só tem alface sendo plantado aí. Tudo bem, pode ser uma monocultura, mas percebam que é uma região mais fechada, mais pequenininha, não é uma produção enorme como a gente vê com plantio de banana ou plantio de cana-de-açúcar e etc. E além disso, nessas agriculturas familiares, algumas técnicas diferentes podem ser aplicadas, como por exemplo essa fotinha onde a gente vê uma disposição diferente da produção agrícola. Já numa agricultura patronal, como eu tenho grandes latifúndios com enorme produção de plantas, e geralmente só um tipo de planta, eu vou ter então milhares de quilômetros cheio desses vegetais, dessas frutas e etc. No caso, essa é uma foto mostrando uma lavoura de soja. Aqui uma lavoura de cana-de-açúcar, mostrando assim uma enorme produção, uma enorme área de plantio, certo? E por último, nós temos a análise da produção de acordo com
a sustentabilidade desenvolvida, que é o que a gente chama de cultivo verde. E nós temos dois principais tipos de cultivos verdes. O primeiro deles é o plantio direto na palha. A gente já viu esse plantio direto na palha quando a gente falou um pouquinho sobre o domínio dos cerrados. Se você não se lembra e quiser clicar aqui em cima no card, você vai direto para o vídeo dos cerrados. Para a gente entender o plantio direto na palha, a gente precisa imaginar uma plantação. Imagine uma plantação de soja ou de feijão. Ela dá o feijão, ela dá a soja, a gente vai lá e colhe e essa plantinha acaba morrendo. Temos várias opções, não é? Para tirar essa palha que sobrou aí. A gente pode queimar tudo isso. A gente pode contratar um monte de gente para tirar essa palha que está aí. A gente pode passar com uma máquina grandona, um tratorzão, e tirar essa palha. Mas olha, se a gente queima, muito gás carbônico vai ser eliminado na atmosfera. Isso é ruim, não é? Se a gente vai contratar muita gente, imagina você que está contratando, você vai ter que gastar mais com um monte de trabalhador. E além disso, se a gente tem uma máquina, um tratorzão passando aí em cima, o trator é muito pesado, não é? Vai amassar esse solo impedindo a minha plantação próxima. E eu tenho a última, uma outra escolha, que é o quê? É simplesmente deixar essa palha aí e abrir depois um buraquinho entre a palha e plantar novas sojas ou novos feijões. Nossa, mas será que isso é bom? Isso é ótimo, sabe por quê? A palha que sobra e fica em cima do solo vai me servir como um adubo orgânico. Vai me servir também como uma manta térmica, um grande cobertor em cima dessa terra que vai o quê? Segurar calor, vai segurar a umidade. E além disso, quando eu tiver uma chuva muito forte, essa palha que está aí protegendo o meu solo vai proteger, por exemplo, contra a erosão, permitindo assim um desenvolvimento muito bom da minha lavoura. Então, olha só, o sistema de plantio direto na palha contribui então para que o solo não seja lavado pelas erosões e armazene também nutrientes, fertilizantes e corretivos de acidez, por exemplo, certo? E todas aquelas lavouras que vão utilizar, por exemplo, do plantio direto na palha ou de qualquer outra medida sustentável, acabam sendo auxiliadas por um programa chamado Programa de Agricultura de Baixo Carbono. E o que é isso? A agricultura de baixo carbono é um programa de incentivo que vai incentivar todos aqueles agricultores que apresentam técnicas agrícolas sustentáveis, gerando assim uma menor emissão de gases do efeito estufa, aquele que deixa o planeta Terra mais quente, sabe? Permitindo assim preservar os recursos naturais e preservar a própria Terra. Então, este é um grande incentivo que é fornecido a essas pessoas que desenvolvem, por exemplo, o plantio direto na palha. Tudo bem até aqui? Agora veremos algumas das principais agriculturas que a gente encontra no nosso Brasil. Este mapinha é um mapinha que mostra as diversas produções agrícolas no nosso país. E para todo lado a gente encontra um monte de produto agrícola sendo produzido. A gente vai focar nos principais aqui do Brasil. O primeiro deles, a laranja. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Ou seja, também é o maior produtor de laranja do mundo. Em 2017 foram contabilizados 245 milhões de caixas de laranja. E tudo isso daí, todo esse suco de laranja, acaba sendo vendido para o mercado externo, para outros países. E se a gente for analisar todo o suco de laranja que a gente toma, não só no Brasil, mas no mundo, 61% de todo esse suco é produzido aqui no Brasil. E a principal área onde que a gente vai ter uma maior produção de laranja fica no nordeste do estado de São Paulo. Olhem só esse mapinha mostrando o cinturão agrícola de laranja. A gente vê que é praticamente o nordeste do estado de São Paulo e a região sul de Minas. Novamente corroborado por este mapinha logo abaixo, mostrando em vermelho mais escuro as principais áreas de produção de laranja. Toda essa produção se mantém desde 2012 como o maior produtor de laranja, como a gente consegue ver nesse gráfico. E as principais vias de escoamento dessa laranja são por duas principais rodovias no Brasil, a rodovia Anhanguera e a rodovia Bandeirantes. Outro produto agrícola que é amplamente consumido no mundo inteiro desde lá do passado é o açúcar, vindo principalmente da cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor
é o maior exportador de laranja e também é o maior exportador de açúcar do mundo. E as principais produções se concentram lá na região Nordeste, no litoral, e também no interior de São Paulo. Fica fácil da gente lembrar. Lembra um pouquinho de história do Brasil. Onde que começou ali a produção agrícola? Ou melhor, onde foram os primeiros locais onde os portugueses se instalaram? Litoral do Nordeste, e é onde foi desenvolvida inicialmente a produção de cana-de-açúcar. Posteriormente, perceberam que lá na região Sudeste, lá em São Paulo principalmente, eles conseguiam plantar também cana-de-açúcar aos montes, e ali também a gente teve a outra grande produção. Atualmente existem alguns pontos muito importantes quanto à cana-de-açúcar, que acabam sendo solicitados em vestibulinhos ou até mesmo em vestibulares. O primeiro deles é o etanol duto. O que é um etanol duto? É semelhante a um oleoduto, um gasoduto. Sempre lembram-se, quando a gente fala de duto, é uma rede de tubulação para transportar alguma coisa. É um monte de tubo subterrâneo que vai levar alguma coisa. No caso do oleoduto, é uma tubulação que transporta petróleo principalmente. Já no gasoduto, é uma tubulação que vai transportar o quê? Gás. E no etanol-duto? Aí ficou fácil, não é? O etanol-duto é um sistema de tubulação que vai levar o quê? Etanol. Mas e por que isso vai ser importante? Se você mora aqui na região sudeste, vai viajar, vai para alguma outra cidade, sempre você vê aqueles caminhões tanque levando um monte de combustível, não é? Todos estes caminhões levando esses combustíveis acabam trazendo o quê? Grandes gastos para transporte, o que vai encarecer o etanol vendido ali no posto. O etanol duto acaba exigindo um investimento único, que depois para manter acaba sendo o quê? Não tão caro. O etanol duto, então, acaba sendo uma grande alternativa para reduzir os custos para a distribuição do etanol, para a distribuição deste biocombustíveis. Então, muito importante, não se esqueçam, o etanol duto como um dos principais assuntos da cana-de-açúcar. Um outro ponto bastante importante é o que a gente chama de cogeração. Para entender isso, a gente precisa imaginar lá numa usina de cana-de-açúcar. Eles pegam a cana, moem, trituram, tiram aquele suco da cana para assim poder produzir o açúcar ou até mesmo fermentar esse suco para produzir o álcool. O que acaba sobrando disso? Acaba sobrando o bagaço da cana. Esse bagaço ele não tem uma utilidade tão nobre ou tão lucrativa para a usina e geralmente ela acabava sendo jogada fora. Porém, estudos recentes mostraram que eles poderiam utilizar esse bagaço para a produção de energia elétrica, conseguindo autossustentar praticamente algumas usinas. Como assim? Eles pegavam o bagaço, queimavam, o calor que era produzido com a queima do bagaço esquentava grandes tanques de água que produziam vapor e este vapor, com bastante pressão, passando por diversas turbinas, acabavam gerando assim energia elétrica, que sustentavam parte da energia elétrica que uma usina de produção de açúcar e etanol acaba necessitando. Então, percebam que, além de produzir o etanol, acaba gerando essa energia que ajuda bastante o meio ambiente. E não nos esqueçamos, certo? O etanol é um biocombustível, é uma fonte de energia renovável. A gente sempre vai poder produzir cana-de-açúcar e sempre vai conseguir produzir ali o meu etanol, diferentemente do petróleo. Se você não lembra esse conceito de fonte de energia renovável e não renovável, clica aqui no card que está aqui em cima para você ir direto para a aula de fonte de energia. Seguindo, vamos para a soja. Se você mora na região centro-oeste, ao invés de ver cana-de-açúcar para todo lado em rodovias, você com certeza vai ver muita soja sendo plantada. E de onde que veio a soja? A soja veio lá da Europa. Quando os primeiros imigrantes saíram da Europa e vieram para o Brasil, se instalaram na região sul. E ali na região sul, iniciaram uma agricultura de soja. A soja que veio era uma soja que estava acostumada com um clima bastante frio. Porém, com avanços tecnológicos, principalmente dos avanços da Embrapa, que é uma empresa brasileira, eles conseguiram criar uma soja transgênica. Uma soja que teve o seu material genético alterado, permitindo sobreviver em áreas
que antes não conseguiam, ou seja, em áreas mais quentes. Uma das principais áreas onde a gente tem uma enorme produção de soja se concentra ali no que a gente chama de área da expansão da fronteira agrícola, principalmente ali no Mato Grosso. Estão vendo que é a área mais escura? Essa área é onde a gente vai ter uma das maiores produções nacionais de soja. Além dessa região, temos a região sul como uma outra área de grande produção e uma região chamada Mapitoba, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Guardem também que o maior comprador internacional de soja do Brasil é a China. A China compra grande parte de toda a produção de soja do Brasil. Mas Gui, como é que eu vou ter uma produção? Como é que a China vai comprar se a produção de soja acontece lá dentro no Mato Grosso e o Mato Grosso não está no litoral do país? Toda a produção que a gente tem de soja dentro do Mato Grosso, ela acaba sendo transportada por outros meios, não diretamente para o litoral, uma vez que ele não está no litoral. E o que a gente vai ter aí? A gente vai ter um negócio chamado transporte intermodal, que é quando eu tenho a interação de dois tipos de transporte, por exemplo, uma rodovia com uma ferrovia, ou uma rodovia com uma hidrovia, ou uma hidrovia com uma ferrovia. Nesse caso, a gente vai ter o quê? A interação entre a BR-364, que liga Cuiabá até Porto Velho, e também a hidrovia Madeira-Amazonas, que acaba nascendo ali no município de Porto Velho. Então eu tenho o quê? Rodovia transportando a minha soja ali do Mato Grosso até Porto Velho. E de Porto Velho eu tenho a saída de navios, barcos, por meio da hidrovia Madeira-Amazonas. Guardem, isso é muito importante para a sua prova. Já pela região sul, eu vou ter o escoamento de toda a produção por dois principais portos, o porto de Paranaguá e o porto de Rio Grande. Certo? Gui, mas e aquela área que você falou, o Mapitoba, que também é chamado de Matopiba? Que é isso daí? Essa região é uma região lá do Nordeste. É composta pelos municípios, pelos estados. É composta pelos estados de Maranhão. É composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, muito importante, não se esqueça também que essa área produz bastante. E agora uma outra agricultura que vai se desenvolvendo cada vez mais é a agricultura do trigo. O trigo é uma planta que não se desenvolve muito bem em climas quentes, ou seja, no Brasil é algo difícil de se encontrar. A sua produção ela se iniciou lá na região sul, que, de novo, é uma das regiões mais frias do Brasil, onde os imigrantes europeus vieram. A Embrapa, que produz plantas transgênicas, procura desenvolver novas variantes que são resistentes a esses climas mais quentes. Mas o que é importante do trigo? É importante lembrar que grande parte do trigo consumido no Brasil vem lá da Argentina. Nossos irmãos produzem grande parte do trigo que vem para o Brasil. Ai, mas se o trigo não é tão muito bem produzido aqui no Brasil, por que a gente está falando dele? Porque a farinha de trigo é um dos principais ingredientes, ou melhor, é o principal ingrediente da fabricação dos pães, alimento que o brasileiro adora. Então, muito importante, aumentou o preço do trigo lá da Argentina, aumentou o preço do nosso pão, do nosso pãozinho francês aqui no Brasil. Tá certo? Vamos fazer uma questão agora? Questão da ETEC de 2016. Olhem só, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja em grãos. Na década de 1960 e 1970, a região sul era a principal produtora de soja no Brasil. A partir da década de 80, a produção de soja se expandiu para o centro-oeste em função, entre outros fatores, da topografia favorável à mecanização. Além disso, toda aquela produção transgênica que a gente viu, propiciando assim um maior rendimento nas operações do preparo do solo para cultivo. Atualmente, o estado brasileiro que mais produz esse grão e o país que mais importa esse produto do Brasil são, respectivamente. A gente viu então, não era? Qual era aquele estado que estava bastante escuro naquele slide? Vocês se lembram? Olha lá, é o Mato Grosso, a região da expansão da fronteira agrícola. E quem que é o maior consumidor de soja no Brasil? A China. Qual é a alternativa então correta? Alternativa E, Mato Grosso e China. Certo? Questão bem tranquilinha, não é mesmo? Agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai falar então sobre a pecuária. E da mesma maneira que a gente viu lá com a agricultura, nós temos alguns modelos de pecuária que a gente pode analisar.
A gente primeiro pode classificar ela de acordo com o desenvolvimento tecnológico. Lembra, lá na agricultura a gente tinha aquela agricultura tradicional e agricultura moderna. Aqui na pecuária a gente vai ter a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Já já eu vou explicar melhor cada um desses. E um outro tipo que a gente pode classificar a pecuária é de acordo com o destino dessa produção ou o tipo de animal criado. Então a gente vai ter, por exemplo, a pecuária de corte. O que é isso de corte? É aquela que vai produzir carne. Pecuária de leite, aquela que vai produzir leite. Pecuária de lã, aquela que eu vou tirar o quê? A lã desse animal para a produção de roupas, por exemplo. Isso daí é quanto ao destino da produção. E o tipo de animal criado? Por exemplo, equinocultura. O que é equinocultura? Criação de cavalos. Suinocultura. Criação de porcos. Avicultura. Criação de aves. Cunicultura. Criação de coelhos. Apicultura. Criação de abelhas. E piscicultura. Criação de peixes. Ou seja, para cada tipo de animal que eu acabo criando, eu vou ter um nome específico. Certo? Falando um pouquinho melhor então sobre pecuária extensiva e pecuária intensiva, essas imagens representam muito bem. À esquerda, nós temos uma pecuária extensiva, que como vocês podem ver, é onde o gado é criado solto e acaba se alimentando do pasto que está ali presente. Geralmente, essa produção, essa criação de gado é menor, tem uma dimensão menor, menor cabeça de gado e geralmente é fonte de subsistência para diversas famílias. A própria família que cria, a própria família que acaba consumindo. Já na pecuária intensiva, olha só quantas cabeças de gado, olha quanta vaquinha que eu tenho ali. Eu tenho muito animal. Os animais eles acabam ficando o quê? Confinados numa região. Uma região geralmente grande. E também vai precisar do quê? De uma mão de obra mais especializada para poder controlar melhor cada um desses animais, para poder monitorar melhor cada um deles. E nesse modelo é onde a gente vai encontrar os maiores investimentos, os maiores avanços tecnológicos, como, por exemplo, manipulação genética ou utilização de alimentos específicos. Ou seja, é onde a gente tem o maior desenvolvimento tecnológico na minha pecuária, certo? Mas nem toda pecuária, nem tudo que a pecuária acaba produzindo acaba sendo interessante. Por mais que forneça carne, forneça lã, forneça leite, forneça diversos animais, gera também muitos danos ambientais. Como, por exemplo, o quê? Pense numa vaquinha, num boi. É bastante pesado, não é mesmo? Essa vaquinha, esse boi bastante pesado, acaba pisando sobre o solo e quando o solo está, por exemplo, sem nenhuma vegetação, acaba comprimindo esse solo. Me impede a agricultura, me impede a criação de pastos, me impede a retenção de água. Imagina se chove muito. Toda essa água acaba não sendo absorvida pelo solo. Ela acaba escorrendo para algum rio próximo e gerando enormes alagamentos. Além disso, se o gado vai lá, vai andando, ou vai comendo pasto, vai desmatando tudo, não é? Chove, chuva, chuva, chove, pode gerar o quê? Erosão, pode destruir esse solo. Além de não conseguir absorver, destrói esse solo em cima, gerando enormes erosões. E como eu disse, gera então enormes desmatamentos e um outro ponto importante. Para eu conseguir criar um pasto, para eu conseguir criar capim para o meu boi comer, muitas vezes acabam queimando diversas vegetações para tornar o solo limpo, sem nenhuma outra vegetação. O que acaba sendo extremamente danoso tanto para o meio ambiente, tanto para o solo quanto para o ar. Então, muito importante, não se esqueçam, enormes danos ambientais que a pecuária acaba gerando. E onde que são as principais áreas de produção de pecuária? Pô, no Mato Grosso do Sul, principalmente, é onde a gente vai encontrar os maiores rebanhos do Brasil. Várias e várias cabeças de gados, várias e várias vaquinhas e bois sendo criados naquela região. Mas essa pecuária é mais ligada à pecuária de corte. Quando a gente fala sobre pecuária leiteira, ou seja, aquela que produz leite, o nosso foco acabou se alterando para outras regiões, principalmente Minas Gerais. E por que isso, Gui? Por que está em Minas Gerais? Nunca se esqueçam disso. Toda região que produz muito leite, ela está próxima de um grande centro urbano. No caso do Brasil,
pecuária leiteira concentrada em Minas Gerais. Onde são as grandes metrópoles urbanas? Estão presentes na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa proximidade acaba sendo exigida por conta da validade do leite. O leite é algo perecível, algo que pode ser degradado em pouco tempo. Então, eu preciso que esteja próximo dos meus grandes centros urbanos para que assim eu consiga reduzir a perda da minha produção. Isso acontece também lá nos Estados Unidos, com o que a gente chama de Milk Belt, onde a gente tem uma enorme produção de leite e está próximo dos grandes centros urbanos daquele país. Se a gente analisa agora quanto à produção ao consumo de carne bovina, a gente vê que o número acabou abaixando. Talvez possa aparecer no seu vestibulinho vestibular que o consumo de carne de frango está aumentando cada vez mais dentro do Brasil. Fora do Brasil, a carne bovina acaba sendo bastante utilizada, bastante apreciada, e temos muitos compradores internacionais. Porém, alguns problemas que acabaram acontecendo nos últimos anos reduziram essa compra. Uma delas, a gente viu no ano de 2018, foi toda aquela polêmica de papelão na carne, um monte de coisa ligado a isso. Mas também tivemos, há alguns anos atrás, a presença de casos de prions, aquela doença que a gente chama de vaca louca, que era transmitida através do consumo de carne que apresentava esses prions. Isso daí, então, acabou reduzindo a compra da carne brasileira. Ainda falando um pouquinho sobre produção econômica, interação econômica dentro do Brasil, acontece um negócio bastante interessante. A Brasil Foods, que é aquela que tem a Sadia, é uma das maiores empresas que atua dentro do Brasil. Porém, é uma empresa bastante interessante. Não é nenhuma propaganda nem nada, mas essa empresa realiza uma produção integrada, ou seja, ela vai e compra a pequena produção de pequenos produtores, por exemplo, permitindo assim o desenvolvimento deste pequeno produtor e também o desenvolvimento do grande produtor, gerando assim um sustento geral da minha economia. Certo? Vamos fazer agora uma questão para finalizar? Olha só essas próximas duas questões, é do ETEC de 2012. Considere o texto e a figura a seguir para responder as questões de números 30 e 31, que serão essas questões que resolveremos. Na alimentação, a carne é fonte de fósforo, ferro e de vitaminas do complexo B. As regiões norte e centro-oeste, onde se situam a floresta amazônica e o cerrado, são as que apresentam as maiores taxas de expansão do rebanho bovino no Brasil. Então, olha lá, o gado todo disperso, andando para lá e para cá, comendo a pastagem, comendo o capim. Então, vamos à questão. Nas regiões citadas, a criação de gado bovino é... Essa fotinha que está aqui na nossa questão retrata muito bem qual o tipo de pecuária que tem desenvolvimento nessa região. Olha só esse gado. É um gado que está confinado numa região? Não. É um gado que está comendo uma ração especial, que tem um monte de cuidado? Não. É um gado que está sendo criado disperso em meio da pastagem. Ou seja, uma pecuária extensiva ou intensiva? É uma pecuária extensiva. Vamos ver então as alternativas. A gente já pode tirar a A e a B. Não é intensiva. Vamos à alternativa C. Extensiva com gado criado à solta em pastos e a produção destinada ao corte. Será que está certo? Bom, realmente, extensiva é com o gado criado à solta em pastos, não é mesmo? E nesse caso a gente não consegue saber exatamente se é um gado de corte, se é um gado de leite, mas a gente sabe que é um gado extensivo, está sendo criado solto. Guarda essa na manga e vamos ver as outras alternativas. D. Extensiva com gado confinado. Opa, aí tá errado. Não é confinado. Se é extensiva, é um gado criado solto, não é mesmo? E a alternativa E. Leiteiro. Será que é leiteiro? Será que é de corte? Não dá pra gente saber, né? Com gado solto em pasto? Realmente, nesse caso de extensivo, é um gado criado solto no pasto, não é? E produção destinada à obtenção de carne. Opa. Se ele falou que era leiteira antes, não pode ser obtenção de carne, seria obtenção de leite. Então a alternativa E está se contradizendo. Qual que é a alternativa correta, então? A alternativa C. E a última questão para a gente finalizar? Olha só. A criação de pastagens para a prática de pecuária nas regiões mencionadas tem como consequência. Lembra, quais são as consequências que a gente vai ter? Vai conseguir vender a carne, vai ter produção de leite, vai ter produção de lã,
mas lembram dos problemas que a gente pode ter ali no meio ambiente? Pois é, então vamos ver. O aumento das elevadas taxas de queimadas e de desmatamento. Lembra? Pode acontecer queimada? Alguns casos precisa queimar o solo para criar pastagem. E vai ter que desmatar? Às vezes sim. Até mesmo com o andar do gado, acaba destruindo a vegetação superficial. A alternativa A parece ser a mais interessante. Mas vamos ver a B. A contaminação dos lençóis freáticos, já que descompacta o solo? Não, mentira, compacta o solo. Gerando o quê? Redução da absorção de água e redução do abastecimento de lençóis freáticos, aqueles grandes aquíferos subterrâneos que a gente encontra em algumas áreas. Então a alternativa B está errada. C. O agravamento da poluição de rios e a diminuição das áreas de assoreamento. Também está errado isso aí, não tá? Vai poluir o rio, o gado? Acaba não poluindo. Mas o que a gente vai ter? Aumento de área de assoreamento. Você lembra que era assoreamento? Lembra? Chuva, chove, chove, chuva numa área desmatada, destruição do meu solo, erosão, esses detritos que acabam saindo se acumulam sobre a superfície terrestre, vem a chuva, leva todos esses detritos no processo chamado lixiviação e esses detritos acabam caindo no fundo de alguns rios, gerando assim o processo do assoreamento. Então, a alternativa C é errada. Alternativa D, produção das florestas. Já que se evita problemas como a da desertificação, mentira! Em algumas áreas eles até derrubam algumas árvores e florestas, gerando o quê? Destruição delas. E a alternativa E, a diminuição dos problemas urbanos como as ilhas de calor e o aquecimento global. Ilha de calor, você lembra disso? Eram aquelas áreas de cidades onde eu tenho muito concreto, muita área cinza, que gera uma absorção muito grande de calor, gerando o que a gente chama de ilha de calor. E o gado não está nem aí com isso, não tem nada a ver. Então a alternativa E está errada. Qual que é a alternativa correta? A alternativa A. Encerramos assim mais uma aula de Geografia do Cursinho Acreditar, onde vimos sobre agricultura e pecuária no Brasil. Se você teve alguma dúvida dessa aula, mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Acesse nossas redes sociais, acesse o nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos exercícios. E não se esqueça de assistir às outras aulas de Geografia e assistir às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!